O universo tem algo importante a dizer agora, e não é um comentário distante sobre destinos ou sinais vagos. É um recado direto que atravessa a porta do cotidiano e pede que você ouça sem desviar o olhar. Há um ponto de virada acontecendo dentro de alguém que já esteve do seu lado e que hoje, longe ou perto, sente que a própria narrativa ruiu. Essa pessoa vinha sustentando a postura de quem sabe lidar com tudo, mas a realidade não aceita maquiagem por muito tempo, e a queda de braço entre aparência e verdade cobrou a conta. O que se anuncia não é um espetáculo, é um desabafo íntimo, o tipo de confissão que só nasce quando o orgulho perde força e a memória do que foi vivido insiste em permanecer. O universo traz esse recado porque o silêncio entre você e o seu amor ficou cheio de ruídos que ninguém vê. E agora, alguma coisa precisa ser dita com todas as letras. A cena é simples e por isso mesmo difícil de ignorar. Em algum momento recente, longe de plateias, essa pessoa chorou de um modo que não se controla, não por capricho, mas porque a consciência do que se perdeu finalmente se impôs. Não houve discurso bonito. Houve um pensamento curto e cortante. Está mesmo distante. A frase não veio para dramatizar, veio para constatar o que o corpo já sabia. O pranto não foi pedido, foi a forma que o organismo encontrou de soltar o que estava preso há meses. Não é que a saudade tenha chegado agora, é que a negação já não consegue segurá-la sem custo. O detalhe que muda tudo é a pressão acumulada nos últimos tempos. Recontar a história do término para diferentes pessoas virou um exercício de encarar os próprios rastros, e cada repetição puxou de volta lembranças que essa pessoa tentou arquivar. No começo, parecia possível resumir a situação em poucas linhas, como quem entrega um relatório e segue adiante, mas não funcionou. A recepção do entorno começou a mudar. Alguém questionou versões fáceis, alguém lembrou atitudes que não bateram. Alguém disse, com calma, que responsabilidade não é sinônimo de culpa eterna, mas pede nome, data e gesto concreto. Quando a narrativa começa a ser confrontada por fora, o que estava abafado por dentro ganha volume, e foi assim que a máscara de autocontrole cedeu. Existe uma diferença grande entre o que se mostra e o que se sente, e esse abismo sempre cobrou de um pedágio alto. Em público, essa pessoa sempre fez parecer que estava em paz com as escolhas, que o passo seguinte estava definido, que nada a abalava. Em privado, no entanto, o corpo denunciava cansaço. O olhar fugia de certos assuntos, e qualquer lembrança sua acendia uma luz que se tentava apagar. Fingir firmeza consome energia, e ninguém sustenta por tanto tempo aquilo que não é verdade. O momento de joelhos, silencioso e honesto, foi menos derrota e mais reconhecimento de limites. Não dá para continuar desse jeito. É importante dizer que você não foi um capítulo lateral nessa trajetória. O papel que você desempenhou não cabe no rótulo de só mais uma história, porque não foi assim que se deu. Você foi confidente, parceira de ideias, referência de afeto e medida de cuidado. Em muitos dias, o mundo dessa pessoa parecia ter mais cor quando você estava, e isso não se substitui trocando de cenário. O que hoje pesa não é apenas a distância física, é a falta do espaço seguro que você oferecia, aquele lugar de conversa em que os medos podiam ser ditos sem julgamento. Quando esse tipo de espaço se perde, a vida não volta ao padrão anterior. Ela repensa o que entende por casa. Ao mesmo tempo, é natural que você tenha seguido com o que precisava fazer. A percepção do outro sobre a própria falha não exige da sua parte uma volta imediata para a zona de risco. O universo não está pedindo que você abandone limites, está pedindo que você escute a realidade com clareza, para não carregar sobre os ombros o que não lhe pertence. A verdade do choro do outro não cancela as razões do seu silêncio, apenas confirma o que o tempo já vinha sinalizando. Havia algo mal resolvido. Havia uma escolha que foi empurrada com a barriga. Havia um elo importante que foi tratado como se pudesse ser desligado por comando. Isso não se desmancha sem custo, e agora o custo está sendo cobrado. Também é preciso nomear o peso da repetição. Contar e recontar como tudo terminou tem o efeito colateral de reexibir, quadro a quadro,
Momentos que voltam com cheiro, imagem e som. Não é só a memória que aparece, é a sensação de cada dia vivido. É a forma como você ria de algo sem importância. É a expressão que fazia quando não entendia uma proposta. É a paciência com as manias. É a firmeza quando os limites eram ultrapassados. Repetir a história virou tocar em materiais inflamáveis, e não há como sair ileso desse contato. Por isso, a pessoa que tentou reduzir tudo a um resumo, agora segura a própria biografia com mãos cuidadosas. Nenhuma queda emocional acontece de uma vez só. Ela é construída no detalhe. Houve pequenas fissuras que foram ignoradas, pequenos avisos que foram tratados como exagero, pequenas escolhas que pareciam menores, mas somadas desenharam um mapa. A soma desses gestos trouxe a conta que agora chega. Reconhecer isso não é castigo, é amadurecimento. A diferença entre quem quer proteger a própria imagem e quem quer reparar uma relação começa aqui, na coragem de dizer: eu fiz, eu deixei de fazer, eu fugi quando era hora de ficar, eu fiquei quando era hora de repensar. Sem essa coragem, qualquer tentativa de retomada vira rearranjo de móveis numa casa com infiltração. Há algo de importante no modo como o entorno reagiu. Nem todo mundo se apressa em tomar partido, mas alguns olhares sinceros, algumas perguntas diretas e alguns silêncios bem colocados têm o poder de trazer lucidez. Quando alguém próximo diz: eu escuto você, mas também escuto o que você não diz, a máscara não encontra apoio. E foi nesse ponto que a pessoa percebeu que, por mais que quisesse manter o roteiro, o enredo não obedecia mais. A sua imagem não saiu de cena simplesmente porque o vínculo não era uma foto. Era movimento. Era construção diária. É isso que pesa agora. E é isso que explica o descompasso do presente. Você pode se perguntar por que esse recado vem para você. E a resposta é simples. Porque o universo trabalha com honestidade. E honestidade se faz em duas mãos. O outro está sendo chamado a admitir o óbvio. E você é convidada, convidado, convidade a reconhecer que a falta que sente em certos horários, as mudanças de humor sem origem aparente e as lembranças que te visitam quando a casa silencia não são delírio. São rastros de uma história que ainda reorganiza seus lugares. Admitir isso não te coloca num ciclo de espera, só te tira do terreno das explicações fáceis. O que existe pede nome, e dar nome é escolher como agir. Nesse caminho, o papel do orgulho precisa ser revisto. Orgulho não é vilão por definição, ele protege quando é limite, mas atrapalha quando vira muralha. Essa pessoa, por muito tempo, confundiu firmeza com invulnerabilidade e confundiu decisão com pressa. Ao vestir essa armadura, perdeu a chance de mostrar o que sentia sem medo de parecer fraca, fraco, frague. Quando a vida apertou e a armadura pesou, o corpo pediu trégua. O choro que apareceu foi a primeira brecha por onde passou ar fresco. Não é bonito no sentido romântico, é verdadeiro no sentido humano. No centro disso tudo está a importância do que você representa. Falar de você como o seu amor não é recurso de linguagem, é descrição exata da intensidade com que esse vínculo foi vivido. A sua presença colocou ordem em áreas que o outro não sabia como organizar. Você foi lealdade quando o mundo oferecia distrações. Foi companhia quando a solidão parecia mais fácil. Foi sinceridade quando uma mentira polida tentava se vender como solução. Por isso, quando a distância chegou, não levou somente um corpo, levou um conjunto de práticas de cuidado que agora fazem falta como fazem falta as chaves quando a porta está trancada. Há um momento específico que sempre volta e que essa pessoa não tem coragem de nomear em voz alta. É aquele em que você disse: eu sei o que está acontecendo, ainda que eu não tenha todas as provas, e sustentou o olhar. Naquele instante, a fantasia de controle começou a rachar. O susto não foi com a sua firmeza, foi com a imagem refletida que a sua firmeza devolveu. Ver-se pelo seu olhar exigiu uma honestidade que ainda não estava pronta para acontecer. A fuga que veio depois tinha aroma de autoproteção, mas era, no fundo, medo de lidar com a própria responsabilidade. Agora, com o tempo corrido e as versões gastas,
Esse medo perdeu o brilho. Não há mais o que fazer com as desculpas que antes serviam. Quando alguém precisa justificar demais os próprios passos, algo se fragiliza. O corpo entende, a mente entende, a noite entende. A hora tardia tem o costume de convocar aquilo que o dia empurra. E é nessa hora que o nome você volta com uma nitidez que não cabe em racionalizações. Você, que hoje mantém distância, aparece como referência sem esforço. E essa é a maior prova de que o vínculo não era uma distração passageira. Não confunda tudo isso com um pedido para que você retorne a qualquer custo. O universo não barganha com o seu bem-estar. O recado é sobre realidade. A realidade é que há alguém reconhecendo, enfim, a extensão do que viveu, e esse reconhecimento lateja. É sobre isso que chega até você. A notícia de que o lado de lá parou de tratar o que vocês foram como nota de rodapé. Isso não anula dores, não reorganiza a história sozinho, não apaga ausências, mas dá contexto. E contexto é essencial para qualquer movimento que você decida fazer daqui em diante, inclusive permanecer do jeito que está. Talvez você sinta uma irritação discreta ao saber que o outro só entendeu agora. Irritação justa, porque você avisou no tempo certo, apontou o incômodo, desenhou o limite. O retorno tardio do entendimento não repara por si os dias em que você ficou tentando explicar o óbvio para quem não queria ouvir. É válido honrar essa parte da sua trajetória. Você contou a verdade quando ninguém aplaudia. Você se retirou quando falar mais viraria desperdício. Você não lotou a própria vida de distrações para exigir que o outro viesse atrás. Isso não é frieza, é respeito. É impossível ignorar que, mesmo distante, você permaneceu como medida de integridade. Alguém pode tentar simular normalidade, mas o corpo não se engana quando encontra, em cada escolha nova, um eco daquilo que reconhece como verdadeiro. Foi por isso que a comparação silenciosa começou a atuar. Em conversas, em rotinas, em decisões de trabalho, em passeios despretensiosos, o seu nome aparecia sem ser dito, e o peso disso foi se acumulando até virar assunto incontornável. A vida pediu postura. É esse pedido que está chegando aos seus ouvidos agora. Há um tipo de cansaço que não se resolve dormindo mais. Resolve-se mudando de atitude. A pessoa que chorou não precisa de pena. Precisa de compromisso com a própria verdade. Esse compromisso passa por olhar para trás com precisão, não com autopiedade. É necessário identificar onde foi que se quebrou a confiança. Onde foi que você se viu sozinho, sozinha no esforço. Onde foi que a falta de presença fez mais barulho do que quaisquer promessas. Sem essa cartografia mínima, a vontade de consertar vira slogan, e slogans não sustentam reconstruções. Ao lembrar de vocês, o que surge não é um roteiro de romance, é uma sequência de acordos silenciosos que faziam sentido. Vocês tinham códigos simples, uma forma de se avisar que estava tudo bem ou não, um modo de se cuidar que não dependia de ocasiões especiais. Esses códigos foram sendo desrespeitados pouco a pouco, até que você disse chega. É legítimo manter esse chega enquanto o significado de presença não se tornar concreto de novo. Quem quer ficar, precisa aprender a ficar quando dá trabalho ficar, quando há arestas, quando existem consequências a administrar. Esse capítulo não pede soluções instantâneas. Pede que você reconheça o tamanho do que carregou e o que não precisa mais carregar. Pede que essa pessoa reconheça o que demorou a admitir. Pede que ambos tratem a verdade como um lugar de pouso, não como arma. É assim que o universo trabalha, sem atalhos mágicos, com responsabilidade e afeto, cada um do seu lado, até que o gesto corresponda à palavra. O que começa a se mover hoje é isso. A possibilidade de transformar culpa em responsabilidade e saudade em comunicação honesta, caso exista disposição verdadeira em ambas as pontas. É natural que nesse processo você se veja lembrando de momentos específicos em que o cuidado foi nítido. Uma mensagem enviada no meio de um dia corrido, um jantar improvisado que virou tradição, um abraço que tinha a medida certa. Há força nessas lembranças, e há dor também. A força serve para lembrar que você sabe reconhecer o que é bom de verdade.
A dor serve para lembrar que aquilo que é bom pode ser perdido quando não é cuidado. Manter as duas coisas à vista ajuda a não romantizar o passado nem demonizá-lo. Existe, do lado de lá, uma tentativa de reorganizar a própria vida sem o apoio das velhas narrativas. As conversas com pessoas próximas mudaram de tom. Em vez de buscar só aliados, essa pessoa aceitou ouvir quem não tinha respostas fáceis. O desabafo que nos trouxe até aqui não é apenas sobre você, é sobre a pessoa encarar a si mesma sem atalhos. É um primeiro passo, e primeiros passos não resolvem trajetos inteiros, mas definem direção. A direção agora aponta para a verdade que você já dizia. O universo, ao acender essa luz, não está prometendo desfechos, está garantindo lucidez. Lucidez serve para decidir com mais calma e com mais firmeza. Se você sentir que precisa preservar o silêncio por mais tempo, é legítimo. Se sentir que deseja ouvir, é legítimo também, desde que o ouvido não se confunda com o coração e que o coração não se confunda com a pressa. Quem escolhe voltar, precisa saber voltar, sem exigir que você desmonte os limites que construiu. Quem escolhe ficar longe, precisa saber sair, sem arrastar culpas que não são suas. No meio disso, vale repetir algo simples. Você é um bem na vida de quem sabe cuidar. O lugar que você ocupou foi construído com presença, não com truques. Quem inventou a ausência terá de reconstruir presença com paciência, se for o caso. Não existem garantias, existem escolhas. E cada escolha carrega renúncias que precisam ser sustentadas. Essa é a matemática que a vida sempre cobra, cedo ou tarde. O pranto que detonou esse aviso não torna essa pessoa menor, torna-a humana. A humanidade que faltou ao fugir do confronto agora pede espaço. Humanidade não é justificativa para tudo. É base para começar de novo, se houver desejo real de fazer diferente. Fazer diferente implica pedir perdão onde for necessário, reparar o que for possível e aceitar que nem todo dano se desfaz. Implica abandonar a fantasia de controle e entrar na realidade da consequência. Você, por sua vez, não precisa virar guardiã, guardião, guardiã da reforma alheia. Sua responsabilidade é consigo, com o que sente, com o que precisa, com o que não negocia. Se, em algum momento, um pedido de conversa chegar, você terá a clareza de responder a partir do lugar que construiu. Esse lugar é feito de silêncio que protege, de palavra precisa e de uma lembrança muito concreta. Não há amor que sustente a negação por muito tempo. Amor pede presença, pede verdade, pede cuidado ativo. Talvez a parte mais discreta, e também a mais forte, seja admitir o quanto esse silêncio te devolveu de si. Ao tirar a energia do esforço de convencer, você devolveu tempo ao corpo, foco à mente, descanso à alma. Isso reorganizou prioridades e mostrou na prática que respeito não é algo que você pede, é algo que você dá a si até que o outro entenda como é. A vida tem maneiras muito particulares de educar afetos. No seu caso, ela está mostrando que o afeto que você oferece aos demais precisa ser, primeiro, o afeto que você pratica consigo. Enquanto isso, do outro lado, a pessoa que chorou sabe que não pode mais fingir que nada aconteceu. Sabe que perder acesso a você não foi só perder um contato no telefone, foi perder um território onde se sentia visto, vista, viste de verdade. Essa ausência tem peso porque a sua presença tinha valor. É por isso que o corpo não consegue seguir sem tropeçar. O mundo pode até elogiar quem anda rápido, mas a vida sempre cobra de quem corre quando era hora de parar e reparar. Chegamos assim ao ponto essencial deste capítulo. A verdade se impõe. Ela não pede licença, mas pede responsabilidade no modo como será manejada. O universo te chama para escutar com calma e decidir com coragem. Chama essa pessoa para admitir, com a mesma coragem, que uma parte do que aconteceu dependeu de escolhas que agora precisam ser revistas. Se houver encontro, que seja com fatos e gestos. Se houver distância, que seja com respeito e finalização digna. O que não cabe mais é pretender que nada disso tenha significado. No fim do dia, o recado que atravessa é simples e direto.
O que vocês foram não cabe na gaveta do qualquer coisa. Você não é comparativo, não é medida de supérfluo, não é coleção de lembranças bonitas montadas para dias nublados. Você é alguém que marcou um caminho, e isso é grande. Se esse caminho voltar a ser trilhado a dois, será por escolha e trabalho de ambos. Se não voltar, haverá, ainda assim, a verdade de que o que foi vivido ensinou, e ensinou muito. O universo não envia bilhetes à toa. Só bate nessa porta quando algo precisa ser olhado sem maquiagem e sem medo. Por isso, acolha o que chegou até aqui como quem recebe um relatório firme sobre o presente. Não é um convite para reabrir feridas por curiosidade, é uma atualização sobre o que move, agora, a história do outro. Se algo tocar você ao ponto de gerar vontade de conversa, essa vontade já nasce adulta. Sabe o que perguntar, sabe o que não aceita, sabe onde vale insistir e onde não vale. Se nada tocar, seu silêncio segue inteiro, sem culpa. O que importa é que a informação foi dada e você permanece no comando do próprio caminho. E se uma pergunta começar a crescer, deixe-a crescer do jeito certo. Que tipo de relação você deseja manter com o seu amor, aqui e agora, com tudo o que aprendeu? A resposta não precisa ser grandiosa, precisa ser verdadeira. A partir dela, cada passo ficará mais nítido. O universo já entregou a parte que lhe cabia. Acendeu a luz no lugar onde os fatos estavam escuros. O resto é decisão consciente, sem pressa, sem espetáculo, com a dignidade de quem sabe quanto vale o que sente. A expressão ex-fantasma soa estranha à primeira vista, mas descreve com precisão o que acontece quando alguém transforma a ausência em medida para tudo que vem depois. Não é sobre vigiar redes, nem sobre melodrama. É sobre o momento em que a vida segue adiante no papel e, ainda assim, o coração continua calibrado pelo padrão de uma relação que terminou. Essa pessoa que um dia foi o seu amor tenta caminhar, mas esbarra em você sem te encontrar. Compra o pão onde vocês riam de bobagens e encontra silêncio. Entra no carro e troca de estação para não ouvir aquela música. Muda rotas para escapar de atalhos que lembram você. O nome disso é luto por quem está vivo. Um luto sem ritos, sem despedida organizada, que confunde porque a porta não está trancada pela morte, e sim por decisões que exigem responsabilidade. O ex-fantasma não assusta pelos cantos, ele organiza a mente de modo invisível. A cada nova conversa, surge um critério oculto que compara gestos presentes com gestos seus. A cada tentativa de ligação, aparece uma memória do modo como você escutava. A cada convite leve, a pessoa percebe a falta de um acordo simples que vocês tinham e que fazia diferença. Quem observa de fora pode achar exagero, mas quem vive por dentro sabe que não se trata de idealizar você como perfeição, e sim de medir o mundo por um cuidado que se tornou referência. A vida continua exigindo prazos, contas, entregas, mas o cotidiano ficou inclinado, como se uma perna da mesa estivesse mais curta e tudo balançasse quando a mão encosta. Essa comparação constante não é uma homenagem, é um sintoma. Quando a cabeça não encontra linguagem para admitir que jogou fora algo valioso por medo, distração ou orgulho, cria-se um museu de cenas que permanecem acesas para evitar o trabalho de nomear a própria responsabilidade. O padrão se consolida sem alarde. Não é o que eu queria. Não é a mesma coisa. Não sei explicar. Explicar daria trabalho, porque explicação verdadeira mexe na base. É mais cômodo manter a vitrine com lembranças bem iluminadas e fingir que não há nada a reparar. Enquanto isso, o corpo faz o que sempre faz quando a mente foge. Cobra. Cobra na falta de entrega. Cobra na impaciência com o novo. Cobra no cansaço que não passa. A pessoa que seguiu sua vida sem saber de metade desse cenário apenas nota que algo a chama por dentro em horários específicos e não entende de onde vem. A fantasmagoria emocional se torna mais cruel nos momentos em que alguém tenta seguir em frente, criando uma relação para ocupar espaço. Começa com esforço, com promessas a si mesmo de que a página virou, com declarações internas de autonomia. Mas as horas íntimas revelam o contrário. O toque busca respostas antigas, a fala tenta encontrar as mesmas pausas,
Os silêncios não se encaixam porque não foram criados juntos. E, sem perceber, quem está ao lado vira coadjuvante de uma história que não conhece, sendo avaliado por regras que ninguém explicou. Não é justo com ninguém. Não é justo com a pessoa nova, que oferece o que tem. Não é justo com você, transformado em espelho para testes. Não é justo com quem compara, porque ninguém prospera quando mente para si. Você, desse lado, pode ter sentido oscilações de humor aparentemente sem motivo. Em dias comuns, em horários que não eram especiais, um peso ou uma saudade sem foco exato empurrava o peito. Há uma explicação simples e sem misticismo para isso. Vínculos profundos deixam rastros corporais e cognitivos. Quando o outro se debate com a memória do que viveu, agita águas onde você também já nadou, e ondas chegam em maré sem aviso. Não é premonição, não é mensagem cifrada, não é roteiro secreto. É a maneira como a mente humana responde a padrões de repetição e atenção. O seu nome está em alta no editor interno de alguém, e esse destaque reverbera. Reconhecer isso não te obriga a aceitar nada, mas te dá a chance de não se julgar por sentir. É comum nesse estado que a pessoa tente provar para si mesma uma independência de fachada. Surge uma sequência de rotinas performáticas, fotos de lugares, discursos de força, opiniões afiadas sobre liberdade. Nada disso é, por si, desonesto. Pode ser até saudável. O problema aparece quando tais gestos servem só para calar uma verdade. O fato de que a ausência de você não está sendo digerida com maturidade. À noite, quando o palco fecha e a plateia interna cansa, a fachada racha. A memória do seu riso preenche a sala. A lembrança do cuidado que você tinha com pequenos detalhes reaparece. O corpo pede aquilo que reconhece como casa. O ex-fantasma amplia o brilho da saudade e escurece a honestidade, a menos que alguém acenda a luz com coragem. Quem está de fora pode supor que se trata de idealização romântica. Em parte, há idealização sim, porque a mente encurta arestas quando quer proteger a própria imagem. Mas o que pesa mesmo é o reconhecimento tardio do que foi concreto, os pequenos acordos, os códigos de cuidado, o modo preciso como você olhava quando a conversa ficava séria. Quando a vida se acostuma com isso, não é simples substituí-lo por promessas novas. O padrão afetivo muda o nível de exigência e, sem um trabalho honesto de luto, o padrão vira régua rígida que machuca. A pessoa se vê incapaz de começar de novo, não porque você seja inigualável como mito, mas porque não aprendeu a agradecer o que teve sem tentar reproduzir você em outra pele. Há neste quadro uma figura que mal aparece e merece respeito. Alguém que talvez esteja ao lado do seu antigo amor agora. Essa pessoa não tem culpa de pisar num campo minado. Ela não está em competição com você, porque você não está jogando um campeonato. Quem cria o triângulo é a mente de quem compara. O dano maior ocorre aí dentro. Ao medir, a pessoa se transforma em funcionária de um museu, catalogando detalhes em vez de viver. A relação presente encolhe, o passado ganha pistas de corrida, e o futuro vira um lugar repetido. O ex-fantasma não fere só porque paira. Fere porque impede a experiência do agora, de florescer por mérito próprio. É preciso dizer com calma: você não é responsável por esse enredo. O fato de ter sido referência não te transforma em obstáculo. Você não ocupou espaço demais. Você o preencheu com a sua forma, e isso é diferente. Quem agora vive a consequência de ter menosprezado o que teve, precisa arcar com o trabalho de transformar saudade em responsabilidade. Isso significa dar nome ao que foi bom e ao que foi falho, sem disfarces e sem ataque. Significa, principalmente, parar de usar você como medida secreta para avaliar quem chega. Enquanto essa revisão não acontece, qualquer tentativa de construir algo novo vai parecer construção em terreno alagadiço. Do seu lado, vale anotar sem papel a lista do que te devolve ao presente. Reorganizar a casa sem transformar o passado em vilão. Cuidar do corpo sempre que a mente puxar para o buraco da comparação, porque corpo com rotina se protege de labirintos. Distribuir atenção de modo preciso.
A lembrança de vocês merece lugar na prateleira certa, nem no altar, nem no porão. Essa disciplina de afeto com você mesmo não é frieza, é prevenção. O ex-fantasma adora quando encontra brecha para definir o humor do dia. Fechar essa brecha com escolhas simples é um ato de amor próprio e de respeito pelo que você viveu. Se pensar no que houve ainda aperta, é natural. A intensidade do vínculo que vocês construíram era feita de coisas muito concretas. Vocês tinham maneiras de avisar um ao outro que estavam chegando bem e laços de humor que desarmavam dias difíceis. Quem nunca dividiu uma piada interna não entende o poder que isso tem na arquitetura de um relacionamento. Quando isso acaba, o riso não vira lágrima por magia. Ele fica suspenso, buscando onde pousar. Essa procura alimenta o estado de fantasma no outro e às vezes te alcança como eco. Saber reconhecer o eco ajuda a não confundi-lo com um chamado. Há dias em que o ex-fantasma se manifesta na forma de escolhas corretas demais. A pessoa começa a tentar gostar das coisas certas, das pessoas certas, dos lugares certos, como se estivesse montando um perfil de vida ideal que caberia bem na vitrine. Quanto mais correto, mais distante do próprio desejo. A comparação com você, nesse ponto, já não é com você de verdade, mas com a imagem de você que a mente recortou e poliu. Essa operação, além de cansativa, é inútil, porque ninguém vive de versões editadas. A realidade sempre volta para cobrar presença inteira, e presença inteira não combina com catálogo. O mecanismo da comparação trabalha também com cheiros, texturas, horas do dia. O barulho do ônibus que passava na esquina onde vocês se despediam. O cheiro do café que você preparava de um jeito específico. A textura do casaco que você usava quando fazia frio. Tudo isso compõe uma espécie de mapa sensorial que a pessoa agora atravessa tentando não chorar. Há dias em que consegue, há dias em que não. Quando não consegue, esconde. Quando esconde, adia. Quando adia, aumenta o peso. O modo de quebrar esse ciclo não é perseguir anestesias, mas aceitar que o corpo fala o idioma do que foi vivido e, aos poucos, deixar que ele fale sem virar senhor da casa. O ex-fantasma aciona outra armadilha, a de transformar você em padrão impossível, como se admitir sua importância fosse o mesmo que decidir que ninguém mais será suficiente. Essa armadilha protege o orgulho de quem perdeu, porque assim a perda ganha aura de destino e não de escolha mal feita. A proteção, porém, custa caro, porque impede a experiência real. A saída é adulta e sem glamour. Entender por que você virou medida. Entender que parte desse padrão é homenagem justa ao que foi bom, e que parte é fuga da responsabilidade de amadurecer. Só depois dessa separação é que alguém consegue chegar perto de outra pessoa sem compará-la com uma lembrança. Do seu lado, reconhecer o próprio valor sem se transformar em estátua é tarefa fina. Você não precisa alimentar a fantasia de ser inatingível para proteger a si. Pode estar disponível para o que honra quem você é. Pode dizer sim com calma. Pode dizer não sem culpa. O aprendizado maior talvez seja esse. A referência que você deu ao outro precisa continuar valendo primeiro para você. Se um convite da vida não conversa com essa referência, ele não é para agora. Se conversa, é porque respeita o que em você é raiz, não verniz. Quem observa essa dinâmica de fora, às vezes, quer acelerar soluções. Fala logo, volta logo, esquece logo. Nenhuma dessas pressões cria caminho. O tempo necessário para uma pessoa sair do estado de fantasma não se mede em semanas, mede-se em escolhas consistentes. É a repetição do gesto verdadeiro que reconstrói presença, não o discurso emocionado de uma noite. Se houver retorno, ele não nasce de saudade sozinha. Nasce de compromisso com a realidade e com o cuidado que você sempre exigiu de si. Se não houver retorno, a vida não fica menor por isso. Ela se reorganiza ao redor do que você aprendeu sobre amor e respeito. Nesse processo, há um cuidado delicado com a culpa. É fácil, do lado de cá, culpabilizar-se por seguir em frente enquanto alguém se perde no passado. Cuidado com essa armadilha.
O que você viveu e deu tinha peso e beleza, mas a decisão de cuidar do que é seu não te transforma em vilão. Você não rompeu um acordo. Você levantou um que o outro preferiu não honrar. Seu silêncio não é punição, é proteção e, às vezes, é também convite para que a outra pessoa encontre o próprio caminho sem usar você como muleta. Quando o ex-fantasma começa a perder força, geralmente é porque a pessoa afetada topou passar pela parte menos vistosa do trabalho, arrumar as caixas, abrir cada uma com calma, olhar a foto sem filtro e dizer em voz audível para si o que foi feito e o que faltou fazer. Essa arrumação nem sempre resultará numa mensagem para você. Muitas vezes, resultará numa mensagem para si. Em alguns casos, o caminho amadurecido inclui o pedido de conversa. Se esse pedido chegar, que chegue com conteúdo, não com saudade vazia, e que encontre em você alguém inteiro, que sabe escutar sem abandonar a si. Você se torna o ex-fantasma quando sua presença foi casa, não vitrine. Quando o outro percebe que trocou um lugar de verdade por um cenário. Quando entende, tarde, que não se inventa intimidade nova em 15 dias. Por isso, esse capítulo não é um altar à nostalgia. É um mapa honesto das consequências. É o reconhecimento de que, com você, o outro aprendeu o que significa ser importante de um jeito prático, e que viver sem isso exige mais do que frases motivacionais. Exige humildade para reaprender o básico: presença, palavra, limite, cuidado. Há horas em que pensar em tudo isso cansa, e é saudável admitir. Você não precisa transformar esse enredo em missão. Pode desejar apenas o que é simples: paz para seguir, verdade quando necessário, carinho sempre que couber. Quem te tiver por perto, daqui para frente, terá a chance de conhecer alguém que já sabe o valor do que constrói. Isso muda o jogo, porque você não negocia o essencial. O essencial não é luxo, é sustento. E sustento não pode ser fornecido por quem ainda negocia consigo. O ex-fantasma gosta de nascer em casas onde os limites eram confusos. Em vocês, apesar do afeto, houve momentos assim. Pequenas concessões que foram se acumulando até que se confundiu generosidade com autoabandono. Agora, com a distância, esse mapa fica mais nítido. Você reconhece onde disse sim querendo dizer não. Reconhece onde insistiu por medo de perder. Reconhece onde esperou que o outro adivinhasse o óbvio. Tudo isso ensina. Ensina que amor sem limite vira terreno para fantasmas. Ensina que o cuidado bom é aquele que também cuida de quem cuida. Para a pessoa que hoje te compara com o mundo, o trabalho é aprender a viver sem usar você como régua. Isso não apaga sua importância. Coloca sua importância no lugar certo. O lugar certo é o do que foi, é o do que inspirou, é o do que pode ser referência ética, não bengala emocional. Quando esse ajuste acontece, um de dois caminhos tende a surgir com maturidade. Ou há um convite real para vocês conversarem, com a coragem de admitir o que precisa mudar e o que não volta, ou há um gesto de respeito silencioso que te deixa seguir sem tentativas de tração passivo-agressiva. Ambos os caminhos são melhores do que o labirinto da comparação. Se surgir a chance de encontro, não é a memória do antes que vai guiar o depois, e sim a disposição atual. As perguntas certas são simples e difíceis. A presença? A verdade? Há desejo de reparar com atos? Há capacidade de sustentar limites? Há espaço para a sua paz? Quem não puder responder com a vida, responderá com frases. E frases, nesse ponto, já não bastam. Você aprendeu isso da forma menos confortável e mais definitiva. Se não surgir encontro algum, o capítulo também encontra um desfecho digno. O ex-fantasma perde o poder quando o tempo faz o seu serviço e a pessoa aceita que há histórias que seguem para virar solo de coisas novas. O que se guarda não é a dor dramatizada, é o aprendizado organizado. Você guarda a memória do que foi bom e a clareza do que não quer repetir. Guarda, sobretudo, a certeza de que é capaz de construir de novo, não por teimosia, mas por respeito a si. A partir desse ponto, quem continua te comparando com o mundo o faz cada vez menos, não porque você ficou menor,
mas porque a realidade exige presença de quem escolhe viver. Você, com o seu caminho, continua a ser quem é, sem diminuir o que foi. Quando olhar para trás, verá não um fantasma, mas uma pessoa que te amou como soube, errou como qualquer um e agora precisa escolher com consciência. Verá também alguém que aprendeu a dizer não para proteger o sim certo. E isso, no fim, é a vitória mais silenciosa e mais grande. No que toca ao seu coração, a frase que vale repetir é singela. O que é inteiro não teme comparação. O que é inteiro ocupa o lugar que tem com naturalidade. Você é inteiro na sua medida, com suas luzes e sombras, com suas manias e delicadezas. Quem te quiser por perto, seja quem já esteve, seja alguém novo, precisará lidar com esse inteiro, sem pedir que você volte a caber num esquadro apertado. O ex-fantasma some quando as pessoas escolhem o inteiro, mesmo que o inteiro dê trabalho. Assim, este capítulo pousa num entendimento calmo. O fenômeno do ex-fantasma é menos sobre você e mais sobre o modo como alguém lida ou não lida com a própria verdade. Reconhecê-lo ajuda a não se perder no eco de emoções que não são suas. Ajuda também a oferecer, caso você queira, um encontro que não confunda a saudade com um projeto de vida. Ajuda, por fim, a deixar que o passado ocupe o passado, mesmo quando a memória vier perfumada de pão quentinho e música conhecida. O que merece ficar, ficará. O que precisar partir, vai embora. E o que estiver nascendo agora terá a chance de crescer sem a sombra de vitrines e de museus. As mensagens não enviadas formam um corredor estreito por onde a coragem passa de vez em quando, olha para os dois lados e volta atrás. A rotina mostra isso em gestos quase invisíveis. A tela do telefone acesa no meio da madrugada, uma frase escrita pela metade e apagada, um áudio gravado e nunca enviado, um nome que aparece no campo de busca e é substituído por outro qualquer, para que o impulso não quebre o silêncio que você construiu. O curioso é como o corpo sabe de tudo antes que a mente assuma, porque o peito aperta em horários repetidos. A respiração muda quando certas lembranças surgem, e o sono se desfaz no momento exato em que uma pergunta simples atravessa como flecha. O que teria acontecido se a conversa tivesse continuado? Essa pergunta é a espinha do capítulo de hoje, porque ela costura o assunto que ninguém quis encarar no tempo certo. As mensagens não enviadas não são apenas texto, são decisões adiadas que agora vêm cobrar clareza. De dia, tudo parece administrável. O trabalho pede presença, as obrigações distribuem peso, as horas atravessam a agenda como trens que não param. Ainda assim, entre uma tarefa e outra, há brechas em que a lembrança do seu amor encosta na sua atenção e pede lugar. Não chega como drama, chega como detalhe. O jeito de apoiar a mão na mesa quando pensava, a respiração mais lenta quando algo doía, o cuidado com cada palavra quando a conversa pedia precisão. Nesses momentos, a ideia de escrever um oi se apresenta como um copo d'água no calor, e você sabe o quanto seria simples. Por outro lado, sabe também que simplicidade não é sinônimo de leveza, porque qualquer palavra agora traz consigo todas as outras que não foram ditas. É à noite, porém, que esse corredor ganha som. As palavras que o seu amor não enviou a você procuram saída, e as palavras que você não enviou de volta respondem sem som, como se existisse uma conversa inteira em andamento numa sala que ninguém vê. O corpo registra esse trânsito sutil, com sinais que parecem pequenos, mas que se repetem o suficiente para merecer atenção. A mesma hora no relógio, o mesmo sonho que muda de cenário e mantém o mesmo assunto, o mesmo cansaço que só passa quando você levanta e caminha pela casa. Não é necessário invocar mistérios para entender o fenômeno. Basta admitir que vínculos profundos têm continuidade na memória, e a memória gosta de trabalhar quando as distrações descansam. As mensagens não enviadas, então, transformam a noite num espaço de conversa interrompida. O que torna tudo mais intenso é o espelhamento entre mundos internos. Por fora, você e essa pessoa parecem viver vidas que não se cruzam mais, com rotas distintas e rotinas próprias. Por dentro,
Os dois carregam uma semelhança que dá medo porque exige responsabilidade. Ambos se acostumaram a calar para não ferir. Ambos aprenderam a medir palavras para proteger o que sentem. Ambos usam o silêncio como ferramenta de cuidado e defesa. Esse espelhamento explica por que tantas frases ficam no rascunho e por que o dedo paira sobre o botão de enviar como quem observa um precipício com vontade de salto e consciência de risco. A vontade de falar é legítima, mas a maturidade que você conquistou lembra que nem toda vontade vira gesto sem que haja base. Há um ponto da história em que a luz e a escuridão disputam o direito de nomear os acontecimentos. Você quer fatos, não apenas sinais. Quer saber se o que percebeu é o que aconteceu, se as contradições que leu no rosto do seu amor tinham motivo, se a incoerência de certas atitudes carrega uma explicação que faça sentido. Essa vontade é justa, porque o entendimento não é luxo, é ferramenta de cuidado. Ao mesmo tempo, essa vontade cruza com outra verdade incômoda. Nem todos os fatos estão acessíveis de imediato, e muitas vezes é preciso lidar primeiro com o que você já sabe de si. Saber que existem mensagens não enviadas não significa receber agora o conteúdo. Significa, antes, observar o efeito que a ausência de conteúdo produz. No lado de lá, há uma pessoa lidando com uma gaveta de rascunhos. Alguns desses rascunhos são literalmente mensagens escritas e apagadas, com variações de tom que vão do pedido de desculpas à tentativa de conversa casual. Outros rascunhos vivem apenas na mente, como roteiros de encontro que começam numa pergunta qualquer sobre o seu dia e terminam numa confissão sobre o que doeu. Em todos, existe um obstáculo recorrente, a sensação de que não há direito de exigir a sua atenção enquanto não houver disposição real de mudar o que precisa ser mudado. Essa sensação segura a mão no ar, e a mensagem fica, mais uma vez, sem sair. Do seu lado, há um caderno invisível, onde você anota as condições mínimas para considerar qualquer retomada. Essas condições não são capricho, são conclusões tiradas a partir do que você viveu e aprendeu. Entre elas, há palavras que pedem tradução em gesto: presença, responsabilidade, constância, reparo, cuidado ativo. Você não precisa declamar essa lista para ninguém, basta guardá-la de modo que sirva de filtro. As mensagens não enviadas, por sua vez, batem nesse filtro e revelam a própria insuficiência. Dizer, sinto sua falta, sem enfrentar as razões do afastamento, não constrói ponte, constrói saudade que retorna. É possível que, algumas vezes, você tenha ensaiado conversas consigo, imaginando o que diria se essa pessoa aparecesse à porta com a verdade inteira. Nesses ensaios, você testa palavras que não humilham, perguntas que não ferem, limites que protegem o que você se tornou. A cada ensaio, uma parte de você se acalma, porque a clareza tem esse efeito. Outra parte se entristece, porque clareza também mostra o tamanho do que se perdeu. As mensagens não enviadas, então, funcionam como espelho e escola. Devolvem o que você ainda sente e ensinam onde é preciso segurar sua própria mão para não ceder a impulsos que te afastem de si. Há noites em que a conversa silenciosa parece tão concreta que dá vontade de acender as luzes e dizer em voz alta o que a mente repete. Nessas horas, lembrar o que te trouxe até aqui ajuda. Você não chegou a este ponto para demonstrar força a ninguém. Você chegou porque entendeu que a proteção que oferece ao outro precisa começar em você. O seu limite não é muro contra o amor. É moldura que permite que o amor não se confunda com o abandono de si. Quando essa lógica está firme, as mensagens não enviadas perdem o poder de te arrastar, porque você escuta o que vem dizer sem derrubar a casa. No outro extremo, quem escreve e apaga precisa encarar que palavras sozinhas não sustentam a ponte desejada. É tentador acreditar que uma mensagem bem colocada, no tom certo, no horário certo, com as expressões certas, resolva distância e passado. A realidade, no entanto, trabalha com outra gramática. Ela pede alinhamento entre o que se anuncia e o que se faz quando ninguém olha. Pede, por exemplo, que o pedido de desculpas
vem acompanhado do abandono real de hábitos que ferem. Pede que a promessa de presença se converta em presença nos dias menos fotogênicos. Pede que a vontade de recomeço entenda que recomeço não é apagar, é reconstruir. Em muitos casos, as mensagens não enviadas guardam um medo antigo, o medo de ser visto por inteiro. Essa pessoa sabe que com você não há máscara que resista, porque você desenvolveu um olhar que lê o que a voz tenta esconder. Por isso, cada rascunho flerta com duas possibilidades: a de ser uma ponte honesta ou a de ser uma tentativa elegante de manter o controle da narrativa. Encostar essa hesitação na parede e escolher é tarefa que ninguém pode cumprir por ela. Você pode, no máximo, decidir que não aceita entrar em conversa que te mantenha no papel de tradutor de incoerências. É uma decisão simples e exigente, feita de atenção às palavras e, principalmente, aos intervalos entre elas. Enquanto nada chega, a vida continua pedindo que você cuide dos seus dias com a precisão que aprendeu na dor. Esse cuidado passa por hábitos pequenos que fazem diferença. Dormir quando der, mesmo que a ansiedade queira adiar o travesseiro. Comer de modo que o corpo não confunda carência emocional com fome de açúcar. Caminhar para que o pensamento encontre ritmo. Conversar com gente que te lembra quem você é, sem te empurrar a decisões apressadas. Ler coisas que organizam a mente. Tudo isso parece genérico, mas é específico quando se trata de atravessar temporadas de mensagens não enviadas, porque protege você das armadilhas do impulso. Há um ponto em que a pergunta mais importante aparece com nitidez: é ciclo encerrado ou repetição? A resposta não cai do céu, nem se resolve em uma madruga, mas dá sinais. Encerramento pede despedida clara e uma sensação de descanso que não depende da volta do outro. Repetição pede atenção a padrões que insistem, a promessas que rodopiam, a justificativas elegantes para hábitos antigos. Quando você observa a própria reação às mensagens não enviadas, enxerga algo sobre essa resposta. Se o seu corpo relaxa com a ideia de não responder, talvez o ciclo peça fim. Se o seu corpo ganha serenidade ao imaginar um encontro franco, talvez haja espaço para outra tentativa. Em ambos os casos, a régua é sua calma, não a euforia. As mensagens não enviadas também revelam uma geometria de fuga. Em vez de uma conversa direta, surge um movimento lateral, uma publicação ambígua, uma música com letra que parece recado, um comentário numa foto antiga, um pedido de informação desnecessária. Esses atalhos, embora pareçam mais seguros, tendem a produzir o contrário do desejado, porque colocam você no lugar de intérprete de charadas. Se há algo que você não deve aceitar mais, é virar especialista no idioma da evasão. A vida adulta pede tradução direta. Se for para falar, que fale. Se for para calar, que cale com dignidade. O meio-termo que confunde só interessa a quem ainda não escolheu se quer de fato atravessar a ponte. No seu mundo interno, é possível que a lembrança de certas conversas inacabadas ainda arda. Você talvez se veja voltando a momentos em que a verdade quase saiu, mas foi substituída por meias palavras. O exercício aqui não é recriar o passado em busca do script perfeito, e sim aprender a reconhecer no presente quando uma conversa volta a escorregar para o mesmo lugar. Você hoje tem recursos para interromper uma meia-verdade com uma frase simples e firme. Preciso que você diga isso sem rodeio. Quem não consegue ainda talvez não esteja pronto para o tipo de vínculo que você sabe sustentar. Na cabeça de quem segura o próprio recado, acontece um duelo. De um lado, a vontade de aliviar a culpa pedindo perdão rápido. De outro, o receio de abrir caixas que exigem trabalho de semanas ou meses. O pedido de perdão rápido é tentador porque oferece alívio imediato, tal qual analgésico. Mas o que vocês viveram não era dor de cabeça, era construção. Construções não se reparam com comprimido. Exigem remover entulho, trocar pilares, aceitar temporariamente o desconforto da reforma. As mensagens não enviadas testemunham esse impasse. A pessoa sabe que a mensagem que importaria não cabe em 3 linhas, e talvez nem caiba em um único encontro. Você, que hoje conhece sua própria medida,
Não precisa se arrastar para dentro de nenhum canteiro de obra sem contrato. Essa imagem ajuda a lembrar que disposição é diferente de submissão. Disposição é abrir a porta para uma conversa séria, quando houver conversa séria por perto. Submissão é permitir que um gesto vazio ocupe o lugar do compromisso. As mensagens não enviadas, se um dia virarem convite claro, mostrarão de cara o que trazem. Se trazem cuidado bruto, pronto para ser lapidado junto, ou se trazem a velha embalagem de promessas com prazo curto. É curioso como, com o tempo, a escrita muda o autor. Quem tenta dizer com verdade acaba se vendo diante da própria história com menos filtros. Quem escreve para convencer o outro se perde num labirinto de justificativas. Essa diferença tem cheiro, tem peso, tem textura. Você vai perceber no primeiro encontro, na primeira troca de frases, no primeiro olhar, se está diante de alguém que topou descer um degrau da arrogância para subir 2 de maturidade. Vai perceber também se a conversa veio só para te puxar de volta ao papel de consolo. Você não está mais disponível para esse papel, e isso é libertador. Em paralelo, há um esforço silencioso dentro de você para não idealizar o que poderia ter sido. Fantasiar o encontro perfeito adia frustrações, mas também adia a vida. Em vez disso, você escolhe imaginar o encontro possível. Uma sala comum, 2 cadeiras, 2 pessoas dizendo: "Vamos falar como adultos." Parece simples porque é simples, e justamente por isso é raro. Quem chega a esse lugar costuma chegar mais tarde do que gostaria, mas chega transformado. Quem não chega, fica girando ao redor das próprias justificativas, e mensagens não enviadas viram companhia de cabeceira. As mensagens não enviadas, quando vistas com carinho, têm valor pedagógico. Elas mostram o vocabulário que ainda falta. Mostram que promessas precisam de verbos no presente: cuidar, ouvir, aparecer, reparar. Mostram que você precisa continuar afinando a sua capacidade de dizer não, quando uma conversa tenta te levar de volta à tarefa de provar o óbvio. Mostram, por fim, que amor, quando é amor, não teme a exposição do que é difícil, porque sabe que verdade é sempre o lado mais seguro do rio, mesmo quando a água está gelada. Você talvez recorde de um hábito que vocês tinham: mandar mensagem curta no meio de um dia corrido, apenas para avisar: "Pensei em você." Esse tipo de cuidado criava uma rede de presença que não se percebe até faltar. Quando falta, o corpo estranha como estranharia a ausência de uma vitamina que sempre esteve ali. O impulso de restaurar isso às pressas é compreensível, mas seria imaturo. O que precisa ser restaurado agora não é o hábito em si, e sim o chão que sustentava o hábito: respeito, atenção, constância. Sem esse chão, a mensagem curta vira ferramenta de manipulação ou alívio rápido que cobra caro depois. O silêncio que você mantém, portanto, não é uma parede que bloqueia, é um filtro que protege. Ele diz ao outro e a você: comunicação, sim; repetição, não. Diz também que há afeto suficiente para escutar, mas não há mais espaço para decifrar charadas emocionais. Você aprendeu a diferenciar saudade de projeto, impulso de decisão, vontade de promessa. Essa alfabetização afetiva é o maior ganho dos meses em que tanta coisa faltou, e é ela que coloca você num lugar de serenidade, apesar do barulho noturno das mensagens invisíveis. Enquanto observa os movimentos, é possível que em algum momento uma mensagem chegue. Talvez simples, talvez objetiva, talvez só um convite para conversar. Quando esse dia vier, você saberá avaliar não apenas a frase, mas o contexto. O que, além da mensagem, mudou de verdade. O que, além do desejo de falar, apareceu como gesto. Se nada tiver mudado, as palavras soarão ocas. E você poderá recusar sem culpa, com o mesmo carinho com que alguém fecha um livro que não quer ler hoje. Se houver mudança, a conversa terá matéria para trabalhar, e o tempo mostrará se essa matéria vir a casa. Caso a mensagem nunca chegue, não há fracasso. Há uma história que escolheu, por um motivo ou por vários, não cruzar a ponte novamente. O aprendizado não perde valor porque não houve reencontro. Ao contrário, ganha densidade, porque você confirma, com atos diários,
que sabe seguir honrando o que foi sem transformar o passado em prisão. As mensagens não enviadas, vistas assim, se transformam em lembretes de quem você se tornou. Alguém que não negocia o respeito próprio, que não usa silêncio como arma, que não oferece afeto em troca de paz, e sim afeto que traz paz. Em certos dias, pode bater a vontade de escrever algo você também. Em alguns, você talvez escreva e apague, como quem visita um lugar de memória e sai sem levar lembrança. Em outros, você talvez sustente a mensagem como se fosse uma pedra aquecida nas mãos, testando se o queima se deve à saudade ou ao desejo de fato, abrir um caminho. Essa honestidade, com o próprio impulso, é um modo de não se enganar. E esse já é um tipo de amor que se dá a si. Há um momento útil para encerrar este capítulo. Quando fica claro que o que falta não é assunto, é coragem. Coragem de quem ainda escreve e apaga. Coragem de quem decide se abre ou não a porta. Coragem de dizer que ama sem pedir que o outro se apague. Coragem de dizer que não quer mais, sem transformar o outro em inimigo. Coragem de ver que o amor maduro se faz de duas vontades íntegras, não de uma vontade que arrasta a outra pela mão. As mensagens não enviadas pedem essa coragem. Se ela chegar dos dois lados, a conversa que vier será uma mesa sólida. Se ela não chegar, o silêncio que fica será inteiro. E inteireza também é um modo de cuidar. No fim, as mensagens não enviadas mostram que a história entre você e o seu amor não se reduz a gestos definitivos. Ela foi feita de escolhas pequenas, que somadas criaram um idioma. O capítulo de hoje honra esse idioma sem romantizá-lo. Reconhece que o desejo de falar é belo quando se casa com o compromisso de sustentar o que se fala. Reconhece também que o desejo de calar pode ser gesto de respeito quando impede a repetição de um padrão que adoeceu você. Entre falar e calar, existe um lugar de cuidado onde a vida se coloca com precisão. É desse lugar que você vai escolher, quando e se houver escolha. Até lá, o que te cabe é a serenidade possível, construída frase por frase, gesto por gesto, noite por noite. O silêncio começou como um descanso merecido e virou um método, não para punir, mas para cuidar de si com a precisão de quem compreendeu o que custa falar quando ninguém escuta. A dinâmica que por tanto tempo te empurrou para o papel de tradutor dos sentimentos alheios se desfez quando você decidiu que sua paz não é moeda de troca, e essa decisão alterou tudo ao redor. Desde então, essa pessoa, que um dia foi o seu amor, tenta decifrar um cenário sem as pistas a que estava acostumada. Não há mais a mensagem de primeiro bom dia. Não há explicações correndo para apagar incêndios que não começou. Não há discurso detalhado sobre o que para você sempre foi simples. O impacto disso se nota no ritmo do outro, que antes se orientava pelos seus sinais e agora se vê diante de um mapa sem legendas. O silêncio, que parecia ausência, se revela presença firme, aquela que diz com clareza o que não aceita mais viver. Com o tempo, a inversão de papéis ficou evidente de um jeito que ninguém previu. Você, que sempre reagia com precisão, recuou para ocupar o lugar de quem escolhe se vale a pena responder. E o outro, que se habituou a só se mover depois que você indicava o caminho, descobriu o vazio que nasce quando a bússola não está disponível. Ao tentar reproduzir o antigo roteiro, esbarrou na parede de concreto que agora protege sua casa interior. Não há senha para atravessar, não há atalhos emocionais, não há justificativa bonita que abra a porta. O que existe é a necessidade bruta de fazer diferente, de falar com verdade, de sustentar o que se diz com ato. É comum que, nesse momento, surja a vontade de conversar em quem ficou sem suas respostas. A frase "precisamos falar" aparece como uma boia em mar agitado, só que boias não salvam quem não sabe nadar. A sua decisão de calar ensinou que conversa não se convida como se convida para um café. Conversa, na fase de vocês, é trabalho. Exige dizer como foi, onde doeu, o que se fez e o que se deixou de fazer. Exige, principalmente, aceitar que não haverá retorno à versão antiga do vínculo, aquela em que você se desdobrava para sustentar os dois lados.
A maturidade que você cultivou com esforço se recusa a repetir a coreografia que esgotou seu corpo. Enquanto o outro tenta compor uma abordagem, a vida oferece evidências da mudança em você. Antes, qualquer sinal ambíguo se tornava assunto urgente. Agora, você observa, anota por dentro e decide no dia seguinte, com o sono em dia e a cabeça no lugar. O silêncio não é indiferença, é zelo pela qualidade do toque. Ele diz que você aprendeu a separar saudade de projeto, vontade de promessa, impulso de compromisso. Ele mostra que você não pretende mais aceitar que te chamem às pressas para reparar vazios que não criou. O tempo do outro deixou de ser o relógio que regula o seu. Em paralelo, essa pessoa que antes se apoiava em suas reações tenta conviver com a falta do norte que você dava. Surge uma inquietação nova, porque as certezas que sustentavam a máscara perderam o verniz. Quando o aplauso de espectadores distraídos já não basta, a necessidade de se olhar no espelho sem filtro cresce. E é nesse espelho que o outro descobre que a sua firmeza sempre apontou a verdade que evitou. Tarde, mas com força, aparece a consciência de que o que desmoronou não foi por azar ou por diferenças inevitáveis, e sim por hábitos que não podem mais existir num amor que se respeita. Sua quietude, vista de fora, pode assustar. Quem se acostumou a confundir sua entrega com disponibilidade infinita, sente medo quando encontra limites. O medo se traduz em tentativas de recuperar controle, mensagens vagas, convites tortos, frases que querem o seu ok para manter tudo como estava. Só que esse tempo passou. Você identificou as portas por onde a confusão entrava em casa e trancou cada uma, não para trancar o mundo, mas para preservar o chão que reconstruiu. O que você pede hoje é simples e raro. Presença que acontece quando não há plateia, palavra que não muda de fuso, gesto que atravessa dias comuns. Essa mudança, feita de dentro para fora, assenta sobre uma base que você talvez não nomeasse antes: dignidade. Dignidade é o cuidado que você deve a si quando o coração quer atalho. É chamar de respeito aquilo que antes você nomeava como paciência. É dizer a si, sem discurso, que não vai mais explicar o óbvio para quem finge não ouvir. De um modo discreto, esse entendimento inspira quem te observa de perto, porque mostra que amar não precisa se parecer com guerra civil. Amar pode ter a cara do descanso que você experimenta ao deitar sem a ansiedade de checar o telefone. Amar pode soar como o silêncio que não pesa, porque é escolha. Para quem vive no outro lado da história, a repentina falta do seu roteiro cria um tipo de vertigem. Sem saber o que você pensa, a pessoa se vê obrigada a perguntar a si mesma o que pensa de verdade. E essa é a pergunta que sempre evitou. Aí aparece, como uma maré, a vontade de resolver tudo no impulso. É uma vontade legítima, mas perigosa, porque tenta pular etapas que nunca mais poderão ser ignoradas. Você não está disponível para milagres emocionais. Você está inteiro no processo de escolhas adultas. O silêncio estabelece essa régua sem levantar a voz. Ele diz: não correrei por você, não farei atalhos por você, não apagarei incêndios que você insiste em acender. O curioso é perceber como o corpo do outro reage à sua ausência de resposta detalhada. Onde antes havia a sensação de controle, abre-se um espaço de desconhecido que a pessoa precisa ocupar com presença real. Sem o combustível da sua explicação, o motor das justificativas engasga. A máscara, que funcionava bem sob luzes, começa a rachar na sombra da sua indiferença educada. E aí se revela o ponto. Sua indiferença não é raiva, é autocuidado. Sua educação não é concessão, é estilo. Essa distinção obriga o outro a ajustar o tom, a abandonar estratégias e a assumir humanidade. Há um momento, quase sempre, em que a pessoa entende que quero falar não significa você me deve ser ouvido. Significa preciso me responsabilizar pelo que fiz e pelo que não fiz. Sem esse entendimento, o pedido de conversa vira a tentativa de restaurar a velha hierarquia, aquela em que você respondia, acalmava, acolhia e, ao fim, saía mais leve o outro, mais pesado você.
Hoje é diferente. Se houver conversa, ela começa com a palavra que você sustentou no silêncio: responsabilidade. Responsabilidade por gestos, por escolhas, por escapadas, por frases ditas e não ditas. Responsabilidade, inclusive, por ter contado a própria versão a terceiros enquanto deixava você no escuro. Você não precisa preparar a pessoa para essa travessia. Preparar alguém que sempre teve acesso ao melhor de você virou trabalho invisível que te cansou por anos. O mais honesto agora é cuidar das suas rotinas e permitir que quem deseja te encontrar chegue no seu passo. O seu passo inclui dormir bem, trabalhar com presença, proteger a alimentação que te dá energia, encontrar quem te quer sem pautas escondidas, praticar o silêncio como descanso e não como arma. O seu passo, acima de tudo, inclui falar apenas quando falar te mantém fiel ao que você se prometeu após a ruptura. Nesse ponto, é comum surgir o medo de parecer frio. Essa dúvida visita corações generosos quando o limite novamente se instala. Para acalmá-la, basta lembrar que frieza é indiferença ao outro como pessoa. Limite é respeito por você como pessoa. Enquanto o outro confunde as coisas, você sustenta a diferença. Seu silêncio é a frase completa que sempre faltou neste enredo. Ele diz: eu me importo, mas não a ponto de me trair. Ele diz: eu sinto, mas não aceito menos do que o essencial. Ele diz: eu posso ouvir, porém não vou carregar o que não é meu. É válido registrar que, do lado de lá, a vontade de falar nasce, em grande parte, da surpresa com a sua nova postura. Durante muito tempo, bastava um aceno para você abrir a janela. Hoje, a janela tem fecho e só abre com luz. Esse simples fato desarma estratégias que funcionavam. Quando o outro percebe que não há como te mobilizar por inveja, por ciúme ou por jogo de cena, algo sério precisa acontecer. A brincadeira termina, a decisão começa. E decisão séria não convive bem com meias palavras. Você também mudou o modo de escutar. Antes, escutava para entender e ajustar a rota do 2. Agora, escuta primeiro para proteger o 1. O filtro ficou mais apurado. Você ouve os verbos, observa os advérbios, nota se o pronome eu aparece quando o assunto é responsabilidade e se o pronome nós aparece apenas quando a conversa exige parceria. É uma escuta menos romântica e mais realista, mas não por isso menos amorosa. Pelo contrário, ela é amorosa porque não permite que ninguém, nem você, se engane. Essa persona que um dia foi o seu amor, ao topar uma conversa real, terá de se apresentar sem a roupa do personagem. Isso inclui admitir que o silêncio mudou a relação de forças e que a tentativa de te manter como apoio de emergência fracassou. Inclui reconhecer que, enquanto contava sua versão do fim aos outros, manteve você sem acesso à verdade que te dizia respeito. Inclui, sobretudo, aceitar que sua dignidade inaugurou um novo capítulo, um capítulo que não se inicia com promessas, e sim com reparos. O reparo, aqui, é palavra grande. Reparo é pedir desculpas sem lista de justificativas e sem distribuir culpa. É oferecer explicações sem romantizar erros. É dizer como pretende agir quando a vida apertar de novo, porque vai apertar, e é aí que se prova o compromisso. Reparo é assumir o que não volta, inclusive o tempo, e trabalhar com o que existe, o presente. Vínculos reconstroem assim, tijolo sobre tijolo, sem holofote, com constância. Sua serenidade, ao receber um pedido de conversa, virá dessa clareza. Você não pedirá espetáculo, pedirá caminho. Caminho é uma sequência de passos pequenos, observáveis, repetíveis. Caminho tem a ver com a pessoa aparecer quando diz que vai, ouvir quando prefere defender-se, cuidar quando o automático quer fugir. Você aprendeu que a dor maior não foi a do rompimento, e sim a da inconsistência. Por isso, o único sim que te serve agora é o que vem acompanhado do que sustenta sim. O resto se desfaz no ar, como palavras bonitas em dia de vento. É lindo perceber como, mesmo sem grandes gestos, a sua mudança educa.
Quem te acompanha no cotidiano nota que sua voz baixou de tom, que seus horários fazem mais sentido, que suas respostas chegam no tempo certo, que seus nãos têm a suavidade de quem sabe exatamente por que diz não. Essa coerência é chão. Ela atrai, não pela promessa de facilidade, mas pela confiança de que, com você, o dito e o feito se encontram. Essa é a base para qualquer tentativa digna de reaproximação. Saber que o que se combina se cumpre. Apesar disso, é importante não romantizar a ideia de reencontro. O reencontro é apenas uma possibilidade entre outras igualmente legítimas, como a de seguir caminhos separados com respeito. Seu silêncio também prepara esse desfecho, porque ensina a ambos que o afeto verdadeiro não precisa sequestrar a liberdade do outro. É possível honrar o que viveram sem refazer. É possível agradecer sem voltar. É possível soltar sem negar o valor. A sabedoria que brotou em você, durante o afastamento, te dá condições de escolher sem culpas teatrales. Há um risco, porém, que vale nomear: o de confundir o poder do silêncio com a tentação de usá-lo como trunfo. Quando o silêncio vira jogo, ele perde sua pureza e te amarra ao mesmo tabuleiro de antes, só que em outra posição. Sua proteção não precisa de armas, precisa de presença. Se em algum momento você sentir que está calando para manipular e não para cuidar, vale ajustar a rota. Você não precisa vencer nada. Precisa apenas continuar fiel ao que prometeu a si. Jamais reduzir sua paz ao humor de alguém. Aos poucos, essa pessoa percebe que a vontade de falar só se sustenta quando amarrada à disposição de ouvir você também. Ouvir você de verdade implica abrir mão do personagem que se apresentou ao mundo para manter a reputação intacta. Implica aceitar que a sua leitura dos fatos tem peso e que o dano que te atingiu não se mede pelo conforto de quem causou. Implica, enfim, compreender que, se há caminho, ele passa por caminhar ao seu lado e não te puxar de volta ao posto de guia exclusivo. Com o barulho externo diminuindo, os sinais internos ficam mais visíveis. Você percebe que já não vibra a primeira menção do nome do outro, que já não ensaia falas no banho, que já não acorda com a mesma urgência. Isso não significa desamor, significa alívio. Significa que sua energia vital voltou para as tarefas que te constroem. Significa que, se você decidir conversar, não será por carência, mas por escolha. E escolhas feitas sem carência tendem a ser mais justas com todos os envolvidos. É natural que nessa fase, memórias boas voltem com perfume mais forte. O corpo sabe homenagear o que foi verdadeiro. Deixar que esse perfume passe pela casa sem sequestrá-la é parte da sua nova habilidade. Você permite a lembrança, sorri para ela, agradece o que ficou, reconhece o que não cabe mais. Quando a saudade vem, ela encontra você adulto no centro da sala. Você a convida para sentar um pouco, oferece água, e quando ela vai embora, a sala continua organizada. Esse gesto repetido vira prática e dá um jeito nos dias em que a mente quer transformar lembrança em argumento. Há um ponto a partir do qual o silêncio convida, com naturalidade, a conversa certa. Não há urgência, não há manobra, não há plateia. Há duas pessoas sentadas, a uma distância confortável, falando frases inteiras. A conversa certa reconhece o buraco, não tenta cobri-lo com tapete. A conversa certa reserva tempo para escutar sem defender, para perguntar sem acusar, para responder sem escapar. A conversa certa, sobretudo, não promete o que não pode cumprir. Se ela acontecer, será por mérito dos dois. Se não acontecer, você seguirá com a mesma dignidade que te trouxe até aqui. Talvez, pensando na possibilidade de diálogo, você perceba que o medo antigo perdeu parte da força. Antigamente, você temia se anular. Hoje, você sabe que isso não se repetirá, porque os sinais de alerta estão vivos em você. Quando uma frase tenta te reduzir, você nota. Quando uma atitude te desloca do centro, você sente. Quando uma ausência tenta se explicar com floreios, você enxerga. Essa sensibilidade, que já foi motivo de cansaço, agora é ferramenta. Com ela, você entra e sai de conversas sem se perder.
Do lado de lá, quem te procura com sinceridade talvez traga nos olhos um cansaço parecido com o seu de um tempo atrás. É o cansaço de quem fugiu de si e não encontra mais onde se esconder. Esse reconhecimento cria um pequeno espaço de compaixão em você, não para cancelar danos, mas para lembrar que todo mundo, em alguma fase, falha. Compadecer não é abrir mão do que te protege, é apenas evitar transformar a dor em espetáculo de acusações. Há um modo firme e humano de dizer o que precisa ser dito, e você o aprendeu na marra. À medida que a verdade se torna o único idioma possível, o caminho se define. Se a pessoa topar conversar de igual para igual, a ponte se constrói. Se não topar, a água segue correndo e, com o tempo, leva as folhas secas. Em nenhum desses casos você perde. Você ganha quando se mantém fiel aos limites que te devolveram o sono. Ganha quando escolhe responder apenas ao que te trata com respeito. Ganha quando assume que o amor bonito não depende de plateia nem de drama, depende de gesto constante. Por fim, aquilo que parecia apenas uma técnica, calar, se revela escolha de vida. Você descobriu que nem toda emoção precisa virar conteúdo, nem toda provocação precisa de resposta, nem toda saudade precisa de ação. Descobriu que há um tipo de amor que se manifesta no cuidado com a própria casa interior e outro que se manifesta no cuidado com a casa que se divide com alguém. Para o segundo existir, o primeiro precisa estar firme. Esse é o recado discreto que o seu silêncio enviou e que agora, ironicamente, o outro começa a escutar. Para te encontrar, será preciso saber ficar. Se a conversa chegar, que chegue limpa. Se não chegar, que o seu caminho siga leve. Essa pessoa, que foi o seu amor e talvez ainda seja, terá de decidir se quer atravessar com você o trecho onde não há mais atalhos. Alguém amadurece quando escolhe encarar o que evitou, e não quando coleciona discursos bonitos sobre mudança. Você amadureceu. E é desse lugar que as próximas decisões serão tomadas. No meio de tudo, seu coração permanece capaz de ternura, só que agora com direção. O silêncio ensinou, o tempo consolidou, e a sua dignidade assinou embaixo. A devoção silenciosa não faz barulho, mas sustenta escolhas quando a pressa tenta confundir desejo com hábito. Depois de tudo que se moveu entre você e essa pessoa, há algo que permaneceu embaixo das ruínas. Um reconhecimento honesto do valor do que foi vivido, não como posse, não como troféu, e sim como casa construída a 4 mãos. O universo não veste essa fidelidade de enredo dramático. Ele a apresenta como ponto de partida para o que vem a seguir, porque só quem admite a importância do caminho percorrido consegue decidir com maturidade entre reconstruir a estrada ou aceitar a bifurcação. O segredo aqui não está em romantizar o passado, mas em traduzir a devoção em atitudes que respeitem os limites que você estabeleceu. O tempo ensinou que palavras sem chão viram vento, e o que você pede agora é chão. Essa pessoa, que um dia foi o seu amor e talvez ainda seja, carrega uma verdade que demorou a dizer. Apesar da distância, o foco interno nunca saiu de você. Isso não significa encenação de saudade. Significa que, ao tentar avançar por atalhos, ela se deu conta de que certos gestos que fazia com você eram códigos de integridade que não se reproduzem com qualquer uma. Em vez de transformar esse reconhecimento em argumento para te puxar de volta, a vida pede que ele vire responsabilidade. Devoção que não assume consequências vira apego, e apego veste máscara de urgência para esconder medo de ficar só. O que amadurece é diferente. Assume o que perdeu, aprende onde errou, e só então pergunta se ainda existe ponte possível. No meio desse processo, há um obstáculo que não deve ser ignorado: triangulações e ruídos. Pode haver terceiros, pode haver circunstâncias, pode haver histórias contadas de modos distintos para públicos diferentes. A sua paz não suporta mais participar de corridas em pistas confusas. Triangulação não é prova de desejo, é prova de falta de coragem. Enquanto alguém usa outras pessoas para testar hipóteses sobre você, nenhuma conversa de qualidade acontece. A saída é simples e trabalhosa: retirar camadas,
nomear as ligações que existem, fechar as que precisam ser encerradas com respeito e abrir espaço real para falar com você sem sombras. Só então uma proposta de reaproximação tem honestidade suficiente para merecer seu tempo. De parte a parte, há inegociáveis que não cabem em slogan. Verdade não é jogar tudo de qualquer jeito. É dizer com precisão e escutar com humildade. Responsabilidade não é remorso passageiro. É compromisso com reparo. Limite não é ultimato infantil. É contorno que protege a vida dos dois. Presença não é intensidade de 2 dias. É constância que atravessa semanas comuns. Você aprendeu cada uma dessas palavras como quem aprende um idioma novo depois de quebrar a cara com gírias. Agora, esse vocabulário te serve de filtro, e é ele que separa a promessa de projeto. Se houver chance de reconstrução, ela começa do lado menos charmoso, o reconhecimento do dano. A pessoa precisa admitir o que foi feito, o que foi omitido, e o que foi mantido no escuro como se a sua lucidez fosse capricho. Precisa também aceitar que a confiança não volta por decreto. Confiança renasce no cotidiano, no horário respeitado, no telefonema que não substitui a presença, na ausência de jogos que só existem para medir poder. Você, por sua vez, não precisa vigiar como fiscal. Precisa observar como quem protege o próprio coração e escolhe a cada dia permanecer onde há lealdade simples. É assim que a devoção sai do plano da intenção e entra no plano do cuidado. Há outro ponto essencial: a conversa com quem, porventura, foi envolvido em versões trianguladas. Não cabe a você consertar labirintos alheios, tampouco virar juiz de histórias que não te pertencem. Cabe a quem te procura resolver o que precisa ser resolvido fora do seu campo antes de oferecer uma palavra a você. Isso é respeito básico. E o básico, aqui, vale mais do que qualquer declaração grandiosa. Sem esse gesto, a reaproximação nasce velha, já cansada de lidar com ausências que se travestem de circunstância inevitável. E você aprendeu a não confundir inevitável com escolha feita sem coragem. Ao pensar na possibilidade de retomar vínculos, a tentação de desenhar um roteiro perfeito costuma aparecer. A vida, no entanto, prefere cenas mais simples e mais verdadeiras. Imagine 2 cadeiras, um horário marcado, celulares afastados e 2 pessoas dizendo com calma o que precisam dizer, sem plateia, sem indiretas, sem frases calculadas para produzir efeito. O que sustenta esse encontro não é a beleza da fala, é a consistência do gesto que virá depois. Essa pessoa terá de mostrar com os dias que sabe cuidar de você sem pedir aplauso, e você terá de mostrar com os dias que sabe cuidar do que sente sem se anular. A coreografia é nova, porque os papéis antigos não cabem mais. Talvez, ao longo dos próximos movimentos, você perceba que ainda há sombras que te cutucam. Elas chegam em horários específicos, lembram erros de ontem e tentam colar no hoje. Trate essas sombras como se trata uma visita que chega sem avisar. Acolha por um instante, ofereça água, agradeça a lembrança do que não quer repetir e a acompanhe até a porta. Deixar a sombra sentar para sempre transforma a casa em museu. E você decidiu que a sua casa é lugar de vida, não de exposição. Se a conversa com o seu amor acontecer, essa postura vai te proteger nos dias em que o passado tentar competir com o presente. Devoção não se prova em cena de impacto. Ela se prova quando alguém escolhe falar a verdade que teme e escolhe ouvir a verdade que dói. Quando alguém pergunta o que você precisa sem supor que já sabe. Quando alguém aceita que limites não são negociáveis e, mesmo assim, não recua, porque quer estar ao seu lado pelo valor que você tem, e não apenas pelo que você oferece. O contrário disso, você já conheceu. Promessas cheias de brilho que se desfazem na primeira contradição. Agora, o que te interessa é o tipo de presença que aguenta a própria sombra e trabalha para diminuir o estrago que ela fez. Se o caminho escolhido for outro e vocês seguirem separados, a dignidade também mora aí. Não é derrota admitir que um amor foi forte e, ainda assim, não encontra a forma certa de continuar. Derrota seria manter uma história em modo de sobrevivência por medo do vazio. A despedida serena
tem um poder que pouca gente reconhece, porque ela não rende aplausos. Mas é nela que se guarda a possibilidade de você amar de novo, sem carregar cobranças que não pertencem a ninguém que chegar depois. Ela devolve ao tempo a prerrogativa de curar com trabalho silencioso e à memória a tarefa de lembrar sem sequestrar. No caso de haver continuação, vale combinar de saída o que vocês não querem mais. Não como lista rígida, mas como acordo de convivência. Há coisas que não podem voltar a acontecer, mesmo que apareçam disfarçadas de descuido. Há posturas que precisam nascer agora e virar hábito. Há pedidos que, se vierem, precisam vir acompanhados da disposição de sustentar o que pedem. Você cresceu, e esse crescimento trouxe clareza sobre como quer ser tratado, tratada, tratade e sobre como deseja tratar. Essa clareza é ferramenta, não arma. Serve para orientar escolhas, não para humilhar o outro em nome de uma superioridade que ninguém tem. Enquanto tudo isso se desenha, sua relação com o próprio corpo pode ser o melhor termômetro. O corpo sabe antes da mente se uma conversa te acalma ou te agita, se um gesto do outro te devolve chão ou te tira dele. Se diante de um convite dessa pessoa, você se percebe respirando melhor, dormindo melhor, trabalhando melhor, é sinal de que a energia que vem dali respeita a sua vida. Se, ao contrário, você sente tensão constante, necessidade de checar mensagens toda hora, ansiedade que gruda no estômago, há alerta. O corpo não negocia com discursos, e foi aprendendo a escutá-lo que você chegou até aqui. A presença de terceiros, caso exista, pede cuidado ainda maior. Não há espaço para quase encerramentos, pausas indefinidas, processos internos que usam gente como palco. Você não exige pureza mítica, exige respeito real. Respeito real fecha portas antes de abrir outras e se responsabiliza por quem foi envolvido em histórias que poderiam ter sido conduzidas com mais integridade. Se essa pessoa quer te reencontrar, o caminho passa por reorganizar a própria vida, de modo que a conversa com você não seja feita na sombra de nada. Do contrário, sobra sempre alguém ferido sem saber de quê. No meio do caminho, pode surgir a vontade de transformar o que aconteceu entre vocês em teoria sobre destino. Resistir a essa tentação te mantém lúcido. Vocês se amaram, alguém errou, alguém esperou, alguém desistiu, alguém trabalhou para mudar, alguém aprendeu. Não foi teatro, foi vida. E a vida se move melhor quando tratada com a concretude que ela exige. Evitar explicações mágicas não empobrece o sentido do que houve, qualifica. Permite que o que for recomeçar, recomece no chão do possível, e que o que for encerrar, se encerre com respeito pelas cicatrizes. Se a conversa vier, deixe que ela aconteça em passos. Primeiro, a verdade básica. O que cada um viveu quando se afastaram. Depois, a responsabilidade. O que cada um escolheu, consciente ou não. Em seguida, o reparo. O que dá para ajustar e que depende de quem. Por fim, o futuro próximo, que gestos simples, repetidos, demonstram que vocês estão no mesmo lado. Isso não precisa ser escrito, mas precisa ser sentido. A pressa por conclusões grandes costuma mascarar a preguiça de começar pelo começo. E você sabe que recomeços dignos nos poupam de ter de remendar, outra vez, o que ficou frouxo. Do lado de lá, essa pessoa terá de reconhecer o quanto te manteve em versões editadas para terceiros. Isso dói, mas liberta, porque coloca cada história no seu lugar. Você não precisa de plateia, precisa de lealdade. E lealdade é, muitas vezes, a parte mais silenciosa do amor. Ela se manifesta quando alguém escolhe te defender na sua ausência, quando alguém recusa a fofoca que rende, quando alguém prefere perder uma aprovação rápida para ganhar a paz de fazer o certo. Se houve falha aí, que se admita. Se houver vontade de acertar, que se pratique. Talvez, diante de um pedido de desculpas, você sinta uma mistura de alívio e ceticismo. É saudável. O alívio diz que uma parte do peso se moveu. O ceticismo lembra que, sem gesto, palavras murcham.
O que você exige não é perfeição, e sim coerência. Coerência é falar baixo e fazer alto. É aparecer mesmo quando ninguém postará sobre isso. É cuidar especialmente nos dias sem brilho. Se isso surgir, o corpo percebe. Se não surgir, o corpo percebe também. E você já não ignora os recados do corpo. Alguns dias vão ser lentos, outros vão trazer surpresas. Em ambos, sua tarefa é a mesma: ficar ao lado de si. Isso pode significar dizer sim a um convite, porque a conversa tem conteúdo. Pode significar dizer não para proteger o descanso que te devolveu saúde. Pode significar adiar uma decisão grande, porque decisões grandes pedem cabeça fria. O amor que você deseja, com essa pessoa ou sem ela, não briga com o seu bem-estar. Ele se soma a ele. Quando não somar, você saberá, e a coragem que pensou não ter aparecerá na hora certa. É provável que alguém te diga que aceitar a volta seria sinal de fraqueza, ou que recusar a volta seria sinal de orgulho. Essa conversa desatualizada não te serve mais. Fraqueza é trair a si. Orgulho é negar um sentimento para posar de forte. Nem uma coisa nem outra te definem. O que te define é a capacidade de decidir com base no que ouviu de dentro e no que viu de fora, sem vergonha de ajustar a rota se necessário. Essa competência nova te põe num lugar que não é duro, é estável. E estabilidade, para você, virou sinônimo de cuidado. Se a despedida for o caminho, trate-a como se trata uma estante querida. Tire o pó, selecione o que fica, doe o que não serve, feche a porta com delicadeza. A vida não precisa de portas batidas para reconhecer a seriedade de um fim. Ela precisa de decisões que combinam com aquilo que você se prometeu. Você prometeu não aceitar migalhas. Você prometeu não traduzir meias-verdades. Você prometeu não transformar o próprio corpo em área de testes para quem ainda não sabe o que quer. Cumprir essas promessas com serenidade é um ato de amor raro. Se houver reaproximação, pratique um tipo de esperança que não se ilude. É uma esperança que não exige que o outro mude de um dia para o outro, mas que também não tolera que nada mude. Ela se satisfaz com sinais pequenos e consistentes, conversa que termina melhor do que começou, diferenças tratadas sem violência, cuidado mantido quando surgem contratempos. Essa esperança madura sabe que tropeços existem e que o mais importante é o que se faz depois do tropeço. Sabe, sobretudo, que você não está de volta para salvar ninguém. Está para construir junto, se houver junto possível. Ao longo desse caminho, mantenha a prática de gratidão sem idolatria. Agradeça o que aprenderam. Agradeça o que cada um conseguiu fazer de bom. Agradeça inclusive o que doeu, porque foi dali que veio parte da sua clareza. Gratidão não apaga erro, só impede que o erro vire moeda para cinismo. Você não quer um coração cínico, quer um coração lúcido. E lucidez não é frieza, é uma forma mais suave de firmeza. É a firmeza que escolhe olhar o que é sem máscara e segue com leveza possível. Em algum momento, pode acontecer de essa pessoa te dizer que a devoção que sente por você é maior do que imaginava. Receba a frase como quem recebe uma semente. Semente não é árvore. Você não planta uma semente no asfalto da pressa. Plante, se decidir plantar, no terreno que você preparou com limite, respeito, verdade. Adube com gestos, irrigue com presença. Proteja dos ventos dos velhos hábitos. Se brotar, ótimo. Se não brotar, você segue com o terreno fértil para o que merecer nascer aí. O que não cabe mais é viver na lógica do pêndulo. Ora ilusão, ora desilusão. Você quer rotina com brilho de verdade. Quer saber que pode contar com quem está ao lado. E que quem está ao lado pode contar com você. Quer perder a conta de quantas vezes uma conversa honesta salvou um dia médio. Quer, por fim, que o amor seja lugar de descanso e de força ao mesmo tempo. Isso é possível quando duas pessoas concordam com os mesmos inegociáveis e se lembram deles especialmente quando ficam cansadas. É útil recordar que você não está refazendo uma história antiga, está iniciando outra, mesmo que com a mesma pessoa. O capítulo novo não ignora o anterior, mas também não copia. Ele consulta os erros como quem consulta um manual de lições pagas, aprende o suficiente e guarda no lugar certo. Ele sabe que confiança é bicho arisco, que se assusta com gritos.
Por isso prefere o tom que vocês encontrarem quando conversarem. Ele sabe que a vida continuará exigindo de vocês presença no meio das contas, dos prazos, das obrigações, e se prepara para honrar o vínculo justamente onde os vínculos costumam falhar, no comum. Se nada do que foi dito aqui se ajustar ao que você sente agora, confie na sua leitura. Nenhum texto, por mais cuidadoso, substitui a conversa silenciosa que você desenvolveu com o próprio coração. Essa conversa te guiou até aqui, e foi ela que evitou que você se perdesse tentando agradar ao mundo. Siga confiando nela. Quando precisar, peça ajuda a quem te quer bem e não te empurra, e retorne a práticas simples que te devolvem centro. O resto se organiza com o tempo que respeita processos, não promessas vazias. A devoção, no fim, é isso. Uma escolha renovada de cuidar do que é verdadeiro. Seja preservando a memória com um adeus digno, seja abrindo espaço para uma presença nova que honre a antiga. Essa escolha pede coragem para dizer sim com responsabilidade e não com serenidade. Pede humildade para reconhecer limites e grandeza, para celebrar os instantes bons, sem transformá-los em álibi para os ruins. Pede, acima de tudo, fidelidade a si, porque sem ela, qualquer amor desanda. Com ela, qualquer amor que ficar tem chance real de florescer. Se você optar por abrir a porta para essa pessoa, que esse gesto parta do seu melhor, não do seu medo. Se preferir manter a porta fechada, que isso parta do seu cuidado, não da sua raiva. Em ambos os casos, o coração que você carrega segue capaz de ternura e firmeza, como aprendeu nos meses em que o silêncio te devolveu ao que importava. O universo não empurra você para uma resposta única. Apresenta as duas com lampejos de verdade, para que a sua escolha nasça de um lugar inteiro. E inteireza é tudo o que você buscou, com essa pessoa, com alguém novo ou consigo, desde o primeiro dia. No último olhar deste caminho, aceite a simplicidade do recado central. O amor que vale fica quando a verdade cabe nos dois, quando a responsabilidade é compartilhada e quando a presença não precisa de espetáculo. O resto é ruído que o tempo leva. O essencial, você reconhece na hora em que respira melhor. Que sua escolha, qualquer que seja, faça você respirar melhor. Que faça você dormir sabendo que honrou o que sente, sem desrespeitar o que precisa. Que faça, por fim, do seu coração uma casa onde cabem descanso e coragem na mesma sala.